Oi, professora, boa noite. Olá, quem está aí? Boa noite. A Luana. Boa noite. Pessoal, então nós vamos começar a aula, tá? Quem é que está aí? Só o Dene? Eu já comecei a gravar. Então vamos lá. Peraí, professora, que eu acho que Tá? Eu metade comecei da a sala ainda não gravar. entrou, tá entrando. Eu já Oi, avisei lá no Dene, grupo tudo o pessoal bem? já entrar, que já Ô, começou. Dene, você lembra se eu fiz a revisão da prova? Eu li a prova com vocês? Eu não lembro se eu fiz a revisão da prova. Me deu um branco agora. Vamos lá. Vocês lembram se eu fiz a revisão da prova? Eu não lembro, não deu um branco agora. Então vamos começar a aula. Só um momento, professora, o pessoal tá entrando ainda. Só tá eu e o Dene, parece. Estou postando aqui a prova com o gabarito, tá? Para ver ainda se alguém tem dúvida em relação à nota. Eu só não lembro se eu li a prova para vocês. Alguém lembra? Podia me responder se eu li ou não. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então vamos lá. Ah, tá. Vocês lembram se eu li eu não li a prova, né? Então. Porque teve palestra, tudo. Então, primeiro eu vou fazer uma revisão da prova. Eu vou fazer igual eu fiz para todas as turmas. Eu vou ler a prova, tá? Fazer uma revisão, apesar de não ter tido nenhum questionamento, mas eu acho melhor ler a prova. Eu vou ler questão por questão, tá? A aula está sendo gravada e eu comprei o microfone, sabe? Para sair melhor o som, ele capta o som de qualquer distância. Qualquer coisa me avisem, tá? Qualquer coisa me avisem, porque eu estou fazendo um teste, que é a primeira vez que eu estou usando, ó. Tá? Um amigo meu que me indicou que ele capta melhor a voz, tá? Tomara que fique bom, né? Então, eu vou ler a prova, tá? Explicar questão por questão. Como eu fiz com as outras salas, eu acho que só ficou a sala de vocês. Pessoal, então a prova tinha 4 questões objetivas e 2 lá discursiva. Nas discursivas, a maioria, todos acertaram, né? Então, lá na questão 5 e 6 eram discursiva. Tá? Então, a primeira questão, a Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais enfatizou o desenvolvimento de orientações para uma educação escolar inclusiva. Nela também se encontram as justificativas e algumas diretrizes para a implementação do processo da educação inclusiva no mundo. Em relação à Declaração de Salamanca, assinale a alternativa correta.
Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprias. Verdadeira. Isso nós frisamos bastante, e lá na Declaração de Salamanca também. Os sistemas de educação devem ser planejados e os programas educativos implementados, tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades. Verdadeira. A Declaração de Salamanca não trouxe avanços significativos para a educação inclusiva. Erradamente, né? Foi um documento, bem pelo contrário, que acordou o mundo, né? Acordou o mundo aí, epa, para aí, vamos olhar as pessoas com deficiência diferente. A outra, cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem. Correta. Então, era a letra C. A maioria acertou essa questão. Acho que ninguém errou. 2. A exclusão é um fato na sociedade, desde que o homem se deu conta na sua existência. Há muitos fatores que causam a exclusão, raciais, sociais, econômicas, de grau de escolaridade, de opção sexual, de opção religiosa, por opinião diferente de outrem, por doenças infecto-contagiosas, pelo não acesso ao ensino formal, à educação digital, à cultura, à saúde, etc. Em relação à exclusão, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A exclusão com as novas políticas sociais implementadas no Brasil e no mundo foi eliminada. Errada, né? 2. A exclusão com todos os meios de comunicação envolvidos na questão de eliminação tem alcançado todos os seus objetivos. Também não. É necessário criar um plano estratégico em relação à diversidade humana para diminuir a exclusão social. Certa. Divulgar o tema inclusão de forma geral na sociedade, envolvendo educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e outros. Então, era D. As demais não estavam corretas. 3. Questão 3. O governo e as instituições não governamentais têm criado políticas sociais em relação à moradia, erradicação da fome, escola para todos, trabalho para todos, saneamento básico, inclusão das pessoas especiais na escola e mercado de trabalho. Mas tudo é muito pouco diante do quadro social que vivemos. Analise a alternativa correta em relação à questão de políticas de inclusão. As políticas sociais de inclusão têm cumprido seu papel na totalidade? Não, né? 2. As ações do governo e as políticas têm acontecido na íntegra através da mobilização social? Também não. 3. O que houve dele? Está acontecendo alguma coisa? Não. Vocês estão ouvindo? Eu não estou entendendo essas mãozinhas aí. E sim, e não, e não, e sim. Bom, não entendi. Vamos lá. Bom,
Vivemos na era do conhecimento em que uma parte da população tem acesso a ele e a outra é excluída. É correta? Toda a sociedade tem um papel preponderante na questão na inclusão social. Tá? Então, é a letra C. A 4. Portanto, o conceito de diversidade integra questões biopsicológicas, mas seu sentido também é constituído ao longo do processo histórico e cultural dos indivíduos, da sociedade. Assinale a alternativa correta. Ah, tá bom, Deni. Eu pensei, eu era... Ah, tá. Agora entendi a sua integração aí. Não, continue, ótimo. Tá? Da sociedade. Assinale a alternativa correta em relação à diversidade humana. Então, seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Correto? Seres humanos apresentam ainda diversidade biológica. Correto? Os indivíduos produzem representações, marcas de identidade individual e grupal, valores, saberes que apresentam nas artes, nas ciências e na socialização. Correto? 4. As escolas devem ter propostas para trabalharem a questão da diversidade, porém sem muita preocupação. Errado, né? Estava bem na cara aí essa questão. A 5. A escola passou a enfocar as possibilidades do indivíduo e não mais suas deficiências. Seu compromisso é fazer com que o aluno aprenda por meio de suas habilidades, com a instituição fornecendo aos profissionais subsídios para atender às diferentes necessidades dos estudantes. Em relação a esta questão, apresente 4 propostas de inclusão da pessoa com deficiência na escola. Né? Isso eu também já havia pedido nos fóruns, né? Então ninguém teve dificuldade de fazer. A educação tem um papel preponderante na constituição das experiências individuais e grupais e na convivência natural, sem o estranhamento distanciador preconceituoso da diversidade. Nesse sentido, explique o papel do professor e da escola, tá? Então, aqui também, né, ninguém teve nenhuma dificuldade, porque nós discutimos bastante, tá? Nós discutimos bastante aí essa questão da prova. Pessoal, alguma dúvida da prova ainda? Não? Tá, então as notas foram tudo lançadas, tudo certinho, né? Então eu acho, né? Eu sempre gosto de ler. Aconteceu ali numa turma que eu fui ler e a questão estava errada, né? Daí você elabora tantas provas que se perde. Bom, pessoal, dando continuidade, como eu falei para vocês, que nesse bimestre nós iríamos trabalhar as deficiências. Então, em relação ao surdo, eu já trabalhei, daí o palestrante também já trabalhou, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre a questão do cego, tá? Da pessoa cega. Então, nós vamos discutir a questão da pessoa cega e a lei de inclusão, que eu, né, pedi para vocês lerem lá no... e tinha um artigo também sobre cego, depois eu vou explicar. Então, primeiro eu vou trabalhar a questão do cego e depois a lei de inclusão, que na realidade
Quem leu lá a lei da inclusão vai verificar que muita coisa nós já trabalhamos, tá? Podem abrir lá o slide, né? Quem tiver interesse. Vocês estão ouvindo bem? É? É que hoje de manhã eu fui dar aula e deu alguns problemas no Skype. Daí eu fui buscar esse microfone aí para ver se ajuda. Pessoal, então nós vamos trabalhar aí a questão da deficiência visual, que na realidade é o cego, tá? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o que é cegueira? É a acuidade visual menor, né, do que 3/60, no melhor olho. Então, ele pode ter lá uma correção óptica, né, uma incapacidade visual baixa, ou ele ser cego total. Então, nós vamos ter lá, nós vamos ter o cego leve, moderado e severo, tá? As causas da cegueira são as mesmas do surdo, né? Nós estudamos lá a pré-natal, pós-natal, a primeira infância, as doenças, enfim, são as mesmas causas. A pessoa pode nascer cega? Pode. Ela pode ficar cega? Pode. Eu atendi uma vez uma moça faz um tempo que ela ficou cega aos 30 anos. Ela recebeu uma notícia que o pai havia morrido e ela teve um trauma emocional muito forte e que atingiu os olhos e ela ficou cega, tá? E ela teve muita dificuldade de se ambientar, porque é difícil. Outro dia eu estava aqui no Boa Vista, ali perto do Big, e tinha um cego atravessando a rua. E ele ia dar com a cabeça num carro. Eu saí correndo. Um homem gritou e eu fui correndo e segurei ele e ajudei ele a atravessar a rua. Ele também ficou cego faz pouco tempo. Tá? Nós temos aqui em Curitiba o Instituto Paranaense do Cego, que dá treinamento, tudo isso, para andar com a bengala, para andar na rua, para organizar a sua casa. Quando, né, nós retomarmos, e quem puder, visite o Instituto dos Cegos. Então, lá tem cozinha, tem uma mini casa para dar treinamento para o cego, tá? Não, ele fica ali na Visconde de Guarapuava, Dene, tá? Na Visconde de Guarapuava, praticamente no Batel. Quase, tá? Pode ser que lá desse lugar que você está falando, tem alguma coisa. Aqui perto de casa, também tem a Escola Fênix. Ele é o instituto que tem atrás da Escola Fênix, aqui na Rua Holanda, tá? Ali o que acontece? A criança cega, ela vai para a escola normal e à tarde ou no contraturno, ela vem, ela tem um trabalho individualizado. A professora atende um de cada vez, tá? Porque precisa dar todo o treinamento tátil. Porque quem será os olhos do cego? O ouvido, o olfato, as mãos, a bengala, tá? Esses tempos, uma aluna fica bem ao lado do positivo. Pode ser, tá? Pode ser que algum instituto sabe, Dene, daí esse eu não conheço.
Mas depois me passa o endereço que eu vou pesquisar. Lembra que eu mandei lá no WhatsApp de vocês, quando nós estávamos ainda na aula presencial, deixa eu lembrar, um manual com todas as informações, tudo que tem em Curitiba e o que tem na região metropolitana. Outro dia eu fiquei tão feliz, eu assisto muito a televisão do Padre Manzotti, que tem uns programas assim bem interessantes. E tinha uma família dando um depoimento que eles têm um filho autista. Nós vamos trabalhar sobre o autismo também. Eu acho que já na próxima aula eu vou trazer a questão do autismo. E essa família colocando, sabe, que eles vieram para Curitiba, eles são lá do Nordeste, não sei de onde, porque aqui é que eles tiveram atendimento, né? Então, Curitiba é muito avançado. É claro que pode melhorar, mas nós temos muita coisa aí para atender as pessoas com deficiência. Então, o Instituto, ele vai dar o que? O treinamento. Teve uma aluna da psicologia que ela fez um estágio, né? Um estágio no Instituto, lá no Instituto dos Cegos, ela adorou. Pessoal, bom, o sistema Braille foi criado por Louis Braille em 1825, na França, tornou-se conhecido universalmente como meio de leitura e escrita das pessoas cegas. Não sei se vocês sabem, mas na biblioteca pública, né, quem for para a biblioteca pública, tá? Quem quiser fazer pergunta ou colocação, faça, ou liga o microfone ou entra ali no chat. A biblioteca pública tem uma área muito interessante só para atender cegos. E agora tem um óculos também, para o cego ficar na frente do computador, ler livros. Só que eu fui ver o preço, R$ 15.000 o óculos. Pense. Eu fiquei toda animada, porque nós temos uma estudante lá na universidade, né? Daí eu fiquei toda animada, fui lá na biblioteca e peguei um monte de material e tudo. Quando eu fui ver o preço do óculos, eles têm um óculos lá na biblioteca, que o governo disponibilizou. Mas, gente, 15.000. Eu pensei nem eu fazendo uma... Como é que é? Vendendo meu carro e dando a metade. Eu bem, sabe, alegre. Lá na Uniandrade nós temos, né, a nossa biblioteca, não sei se vocês já viram, mas a biblioteca virtual da Uniandrade, ela tem um ledor. Todo mundo pode acessar. Então, você abre o livro, clica lá no ledorzinho, é um alto-falante, e ele lê o livro para você. Tá? E nós também temos lá um computador, uma impressora, tem todo o material. Mas o óculos, né, seria assim fantástico, né? Mas e a Samanta, tá bem, Samanta? Então, né, a Samanta está digitando. Então tem muita coisa, pessoal, né? Eu acho que esse avanço da internet, né? Esse avanço da internet, desses equipamentos tecnológicos, tem ajudado muito, muito, né? Quando vocês tiverem oportunidade, vão à biblioteca pública, tá? A turma da manhã eu levei lá. E vão lá na área de Braille. Vocês vão ficar encantados, encantados, tá? Bom, pessoal, então, oi, amore. Então, tá, Samanta, eu estou gravando a aula, depois você escuta, tá bom? Fique bem aí.
Ai, 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 danadinha. Esta Samanta. Pessoal, o braille, né? Nós vamos ter o reglete, que é da pulsão, ou de uma máquina em braille, tá? Então, assim, o método, né, para alfabetizar o estudante cego é o braille. Só que, deixa eu só achar aqui, um livrinho assim, desse tamanho aqui, que isso aqui é minha agendinha, né, para eu não esquecer meus compromissos, tá? Então, um livrinho desse vai dar uns 3 ou 4 em braille. Braille você vai tatear, ler com os dedinhos, tá? Ler lá com os dedinhos. Então, é muito trabalhoso. Como que a biblioteca pública, ela funciona em relação ao braille, tá? Ela vai escrever, né, transformar aquele livro em braille a partir de pedidos. Eles têm muito material em braille, muito material em braille, livros gravados em CDs, tá? Uma época, o SESC tinha, né, quando, eu tinha uma época que eu tinha uns 10, 15 alunos cegos que eu dava assessoria. Eu dava um tipo, eu trabalhava assim como uma assessora pedagógica, eu dava um apoio pedagógico. Tinha uns 10 ou 15. Aonde eu ia, eles iam atrás, né? Mas, querido. Então, tinha uma época que lá no SESC tinha um equipamento que transformava os livros assim num aparelhozinho. Mas agora parece que eles não têm mais, tá? Então, nós vamos alfabetizar, sim, se vocês forem aqui na Escola da Fênix, tá? Eu tenho uma amiga que trabalha ali, maravilhosamente bem, tá? Então, eles alfabetizam a criança no braille, no reglete, né? O reglete é a caneta, e fica ali fazendo e pulsando, tá? Mas também hoje já pode, né, trabalhar no computador. Eu já vou explicar como que você vai trabalhar no computador. Então, o regletezinho, tá? Ou a máquina. Então, vocês vão ver ali o reglete. Ela vai precisar de papel, tá? De uma prancha, Eu já tive vários estudantes que não se adaptaram ao computador. Ah, tá bom, Luana, sem problemas. Tá, a aula está sendo gravada, depois eu coloco lá no AVA, tá? Mas, né, vai ficando por aí, tá bom? Então, tem estudantes que eles não se adaptam ao computador. Então, é bem complicado. Por quê? Transformar material em braille, pessoal, é caro. Por exemplo, se eu for lá na biblioteca pública, enquanto instituição, eles não vão fazer, só se são escolas públicas. Mas se o estudante ir lá e tal, daí eles transformam. Então, é complicado. O que eu sugiro sempre quando eu dou assessoria a pessoas cegas? Trabalhar no computador, porque no computador existe os ledores, tá? Os que vão ler as vozes, tá? Igual esses mapas que você eletrônico, né, que você usa para se localizar. Então, aqui nós temos o braille, né, com máquina, com reglete, tá? O dia que eu fui lá com os estudantes de letras na biblioteca, a professora deu uma aula. Pensa a professora que tem lá naquele setor, que dedicada, que pessoa, pessoal.
uma linda. E ela deu uma aula para os estudantes, né, de como escrever na máquina. Bem interessante. Eles adoraram. Pessoal, deficiência, né, visual ali. Qual é a classificação? O cego. Como que... Puxa, professor, agora eu tenho um estudante cego na minha sala. E agora o que que eu faço? O cego, primeira coisa, se nós recebermos um estudante cego em qualquer espaço, primeira coisa que eu vou fazer é explorar o ambiente com ele. Tá? E ele vai através das sensações, da percepção, então, a entrada, se tem escada, se tem elevador, eu vou fazer um turismo com ele, naquele ambiente. Mostrar o banheiro, tudo. E sempre o mesmo lugar ele vai ter que sentar. Numa sala de aula, por exemplo, na primeira carteira. Então, ele já adentra na porta, tá? E já tem a cadeira ali, aquela cadeira é dele. Eu nunca esqueço de um ex-aluno meu que foi trabalhar numa empresa, e daí um dia de manhã ele me ligou, ele disse, professora, a senhora não sabe o que eles fizeram comigo. Eles tiraram a cadeira e quando eu fui sentar, eu caí no chão. Então, uma maldade, né, gente? Pense. Tem, né, empresa que eles fazem para a pessoa pagar mico, né? Ai, vai lavar isso, fazer aquilo, mas esse tipo de brincadeira, né, pessoal? Por gentileza, né? Olha, eu liguei para a empresa, mas eu fiquei muito brava, tá? Então, né, nós temos que respeitar. Então, por exemplo, a cadeira tem que ficar lá, sempre no mesmo lugar. Igual nós temos uma estudante cadeirante que ela precisa de uma mesa. Então, ninguém tem que tirar a mesa dela, tá? A mesa dela tem que ficar sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Chega lá para assistir aula, cadê a mesa? Então, esse cuidado, né, independente se é surdo, se é cego, se é deficiente visual, o surdo vai para a aula, cadê a intérprete? A intérprete não veio. Então, complica, né? Tem que ter essa questão do bom senso, a questão do bom senso. Então, por exemplo, eu tenho um aluno cego, ou ele vai usar o material braille, tá? O braille, ou ele vai usar o computador. Nós temos o JAWS, que se instala no computador. Hoje, com a alta do dólar, deve estar uns 15 mil, 20 mil JAWS, tá? Porque tudo dobrou, né? E o JAWS, ele não é brasileiro. Então, você instala esse software no computador, o cego liga o computador e ele vai lendo. Tá? A única questão, nem o JAWS, nem o 2Vox. O 2Vox foi criado no Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem um que vocês podem baixar gratuito, quem tiver interesse, tá? Que é o MDV. O MDV foi criado por um cego e ele é gratuito na internet. Só que o MDV ele é mais fraquinho, mas quebra o galho. Tá? Ele quebra o galho aí. Então, o que acontece? O JAWS, uma época eu tinha no meu computador. Depois ele se desatualizou e sumiu. Então, o que acontece? Esses grupos, como a sociedade surda é unida, os cegos também são unidos.
Então, eles se reúnem. Então, eu tinha, inclusive, no meu computador, um pirata. Ah, professora, eu tenho aqui tudo pirata. E eles vão se virando, né? Um ajuda o outro. Só que o que, que acontece tanto com o JAWS, com o 2Vox, tá? O JAWS, o 2Vox, o MDV, o que, que acontece? Eles não leem em PDF nem figuras, tá? Então mesmo o estudante, ele tendo essa questão assim, ele é empoderado, ele leva o computador e tudo, ele precisa, às vezes, de um profissional de apoio por causa disso, né? Nossa estudante, nós tínhamos conseguido agora, né? Por exemplo, tem aulas que ela não precisava, tinha aulas que ela precisava. Então, ela estava fazendo uma disciplina aí com muitas figuras, muitas imagens. Então, complica. Ah, então como que eu vou dar aula para um cego? Eu tenho que, primeiro, colocar ele bem perto de mim. Segundo, verificar quais as dificuldades que ele tem. Eu já tive estudante cega muito empoderada. Gente do céu, ela fazia gestão financeira. O dia que ela me ligou, ela disse, professora, eu faço gestão financeira. Eu pensei, em que eu vou ajudar essa moça? Eu não sei nem regrinha de 3. Mas eu li a prova para ela, né? O material e tudo mais. E ela usava essas calculadoras HP. Eu nem sei usar, não sei nem somar numa HP. Um dia eu fazendo um trabalho lá de balancete com ela disse, professora, a senhora não está lendo esse balancete certo. Eu falei, como que não? Tem alguma coisa errada. E eu li o balancete, ela dizia, não, professora, a senhora está fazendo besteira. E ainda brigava comigo. Uma querida assim, né, mas... Aí liguei pro professor, e ela, naquele balancete, eu não entendendo nada. Como é que eu vou entender de balancete, né, pessoal? Resumindo, tem aqueles sinais de maior e menor. Daí lá embaixo tinha uma fórmula que tinha esse sinal de maior e de menor. E eu não li para ela. E a danada tirou 10. Então, um dia, ai, professora, a senhora ajuda ela. Eu disse, como é que eu ajudo ela? Pois eu não sei nem regrinha de 3. E ela passou a danada no concurso da Copel, tirou em primeiro lugar, está lá na Copel. Danadinha. Tá? Então, como que eu vou trabalhar? Primeiro, eu vou verificar, eu vou conversar com esse estudante. Que tipo de apoio que ele quer? O que ele precisa? Ele vai precisar de um profissional de apoio? Ele vai precisar de um material? Mas quando eu estiver ministrando a aula, se eu passar um vídeo ou eu trabalhar com figuras, por exemplo, no curso de vocês, o ideal é trabalhar tudo no concreto. Vocês vão trabalhar lá folhas, árvore, tatear. Eu sempre peço para os estudantes bem isso, Samantha, muito bem. Acha que é cego. Eu, inclusive, Samantha, eu fui criticada. Um dia me chamaram na instituição por causa desta aluna, dizendo que eu que fazia a prova para ela. Eu falei, o dia que ela passou no concurso da Copel, eu falei, olha ali, ó, como é que eu ia fazer a prova? Faz um tempo eu encontrei com ela no shopping. E ela com a filha enxerga, sabe? E ela disse, professora, eu tô lá na Copel, feliz da vida. Bem isso, Samantha, né? E eu, olha,
Imagina, eu não faço, né? Eu oriento, não vou resolver. Então, então nós temos que o quê, né? Explicar. O curso de vocês é bom trabalhar bastante com o tato, né? O tato. O pessoal da psicologia, da biologia, fez, né, uma sala lá bem interessante. Lembram? Na feira que teve? Né, aquela sala de luzes, de tatear. É bem esse trabalho aí. Tá bem bacana. Então, visão subnormal. Então, às vezes, o estudante, ele não é cego total, mas você vai trabalhar com o quê? Com lupa, com CD, com... Aí não precisa trabalhar com computador. Pessoal, nós podemos aqui dispensar o guia vidente e o ledor escríbata. Quem é o guia vidente? É o que vai ajudar o cego a andar, tá? Então, eu sempre vou colocar o braço assim e ele vai colocar a mão aqui, tá? Que assim. Pode ser no ombro? Pode. Como que eu vou guiar ele, né? Então, quem guia o cego é chamado de guia vidente. Por que guia vidente? Vai guiar e enxerga. E o cego não, tá? Então, sempre um passo à frente, tá? Eu vou levantar aqui, vamos ver se eu consigo demonstrar. Então, você vai dar um passo à frente e ele fica atrás. Ou ele vai colocar a mão aqui, ou você vai fazer com o braço assim. Por que você vai um passo à frente? Amados, se tiver um poste, por exemplo, eu já fiz o cego bater num poste. Então, fui ajudar um cego e peguei no braço dele, não gostou nem um pouco. E inverteu a situação, exatamente. Tá? Bem isso. Esse jeito que eu estou explicando é mundial. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai guiar o cego da mesma maneira. Ele tem bengala, né? Às vezes ele não confia em você, igual esse senhor que eu fui ajudar a atravessar a rua aqui em Santa Cândida, ali perto do Big. Ele não confiou em mim. Até porque eu não fiz perguntas a ele, mas pelo jeito dele de andar na rua, lamentavelmente, ele deve ter ficado cego há pouco tempo. Ele é perdido, totalmente perdido. Mas eu não quis também, né, abordar ele e questionar ele. Então, a pessoa, para ela ser guiada, ela precisa sentir confiança. Então, por que eu vou à frente? Um dia eu guiando um conhecido meu que é cego, conversando, que, lá na 15, ele palca a cabeça no poste, tá? Queria morrer. Ele disse, professora, a senhora é louca. Eu falei, sou louca mesmo. E daí a gente deu risada e tudo mais, tá? Então, outra coisa, pode ter um buraco, ele pode tropeçar. Cego sobe escada? Sobe, sobe escada. Então, ele é treinado para isso. Então, nós temos que cuidar quando nós vamos guiar um cego. Tem cego que prefere pôr a mão aqui, outro você coloca a mão aqui assim, né? E você vai explicando para ele. Tá? Não vai carregar, não é carregar o cego. Eu já vi lá na 15 tem muitos, né, que andam por ali. Pessoas que vão ajudar e parece que estão carregando. Um dia lá na farmácia, sabe aquela farmácia que tem ali embaixo da Uni Andrade? Então, eu dou aula ali de manhã. Tinha uma atendente da Nicei
que foi ajudar uma cega que estava na farmácia a atravessar a rua, parecia que ela estava carregando a moça. Mas tudo bem, né? Não falei nada, só fiquei observando. Por quê? A mesma coisa como o Deni. Nós não fomos treinados para isso. A mesma coisa o que foi trabalhado na aula passada em relação ao surdo. Nós não temos essa vivência. E às vezes, no intuito de ajudar, nós exageramos, né? Agarramos a pessoa, tá? Então, sempre nesse sentido. E avisando, né? Cuidando aqui, do cego. Pessoal, então, o ledor escríbata. Quem é o ledor escríbata? O ledor escríbata. Tem um casal de cegos, eu admiro muito eles. O marido anda por tudo e a mulher limpa a casa e cuida do seu filho. É bem isso, Emanuele. Eu amo. Olha, eu não sei nem o que dizer, eu fico emocionada. Eu tenho 3 primos cegos, total. E eles moram sozinhos. Sozinhos, eles são irmãos. Um é psicólogo e 2 são jornalistas. E outra coisa, se você ir lá na casa, tem uma rua onde cada possui, no mínimo, um cego. Ó, viu? Pessoal, eu também admiro, faz mais que a minha irmã. Essa Samanta, figuraça. Acho que alguém caiu aí. Tá? Então, como eu estava... Outra coisa, eles são extremamente organizados, tá? Eles são extremamente... É bem isso, Lore. Podem ir colocando, vão colocando ali, pessoal, vão falando. Eles são extremamente organizados, eles são... pode ver, você nunca vai ver um cego com a roupa do avesso, ou né? Coloca lá cores de roupa que não combinam. Só que assim, ó, alguém vai lá, ajuda, organiza, então eles vão ter tudo organizadinho lá, tá? Cada coisa no seu lugar, não pode tirar daí, tem que ser do jeito deles. Dá até vergonha, a gente reclama tanto da vida e eles lá vão atrás, não ficam se vitimizando e tá tudo tranquilo, bem isso. Então, eu já trabalho há muitos anos, muito difícil reclamar da vida. Não. Nós não temos que reclamar, pessoal. O que nos falta? Falta, às vezes, o quê? Vontade de viver, vontade de fazer, motivação. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu trabalho em casa. Eu levanto de manhã, eu não fico de pijama. Eu tomo banho, ó, me arrumo, tá? Porque você tem que criar uma dinâmica. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele fica o dia inteiro de pijama. Eu disse, isso deprime. Isso te deprime. A pessoa fica lá enrolada no pijama. Não, tem que se animar, tá? E realmente, essas pessoas, elas estão aí para nos ensinar. Na realidade, amados, não somos nós que ensinamos eles que nos ensinam. Eu digo assim, que eles dão cada tapa na nossa cara, né? Fala assim, acorda, minha filha, acorda. Tá? Bom, o que é o ledor escríbata? O ledor escríbata, ele vai ler para cego. Uma época, lá na biblioteca pública, tinha um curso para ledor escríbata. É difícil de ler para cego? Não, não é difícil de você ler para cego. Como que eu vou ler para cego? No ritmo dele.
Mas lembrando que se tem um sinal, se tem uma figura, se tem um ponto. Então, se é uma pergunta, tem que fazer exclamação, dar os detalhes. Eu vou ler no ritmo dele. Uma vez eu fui ler para uma aluna, ela disse, professora, eu só sou cega, eu não sou surda. Imagina, né, gente? Eu falo alto pra caramba, né? Acho que. E eu toda empolgada, lendo, né? Ela disse, professora, calma, né? Calma. Não é assim. A senhora tem que ler mais devagar, tá? Então, não é difícil. Tá? Lá na biblioteca pública, se você quiser ir lá fazer trabalho voluntário, você pode. Um outro lugar que também tem um trabalho voluntário, que você vai lá e lê um livro e grava. Sabe ali no Passo, é um café que tem ali no centro, que é do Sesc, não sei se tem ainda, né, com essa confusão aí toda, acho que era do Senai. Então, lá tem um lugar que você vai lá, lê um livro em voz alta e você grava para que o cego possa ir lá e ouvir. É o Café do Passo. Eu, uma época, adorava ir lá, quando eu trabalhava ali por perto. Tá muito bom lá, um ambiente gostoso, tem biblioteca, tem computador, tem sala para você, se você quer ir lá levar, estudar. É um espaço assim bem interessante. Era um museu lá, aí eles reformularam aí, tá? Ciência física. Ah, tá. Pessoal, em relação ao cego, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Então, assim, ó, né? O cego. Ah, o cão guia, ótimo. Eu até esqueci de falar. Pessoal, o cão guia é muito caro, tá? Eu acho que uma vez nós até falamos em sala, né? Lá em Santa Catarina, tem um lugar lá que eles treinam o cão. Isso, Loren. Tá? Então, quando o cego está na rua com o cachorro, ninguém pode mexer com ele, porque ele está a trabalho, tá? E o trabalho dele é sério, tá? Então, às vezes as pessoas vão lá, ai, que bonitinho e tal, né? Então, o cão-guia, deixa eu até achar alguma coisa aqui do cão-guia. Até esqueci. Só um pouquinho. Oi. Eu estava no ônibus uma vez, o cego estava sentado com o cachorrinho. Eu falei muito baixo para minha mãe: Olha que fofinho, mãe. Aí o cego escutou, porque ele tem. Aham, moça, só peço que você não mexa com ele, por favor. É bem isso. Claro, né? Você vê o cachorro, né, pessoal? Ó, aqui nesse site, ó, você vai ver ali, ó, Instituto Íris, isso mesmo. Tá? Tem Instituto Íris, tem vários institutos que eles vão treinar o cachorro.
Só que é muito caro o cachorro. Ah, parece que já tem ONGs fazendo, ajudando, tá? Aqui em Curitiba, eu acho que eu já vi uns 2 ou 3 só. E lá perto, lá da PAI que eu trabalho, tem um moço que ele tem um cachorro, mas ele não é cego. Não sei por que que ele tem um cachorro guia, tá? Então existem aí, esse Instituto Íris aí é muito bom, tá? Ele faz também trabalhos voluntários, né? Isso, ele tem que ficar concentrado. Ele é treinado, ele é treinado para aquele dono só, tá? Então não se deve mexer. Só que não é, ele é um cachorro caro, tá? Ele é um cachorro caro aí para manter, tá? Eu não lembro o nome da raça desse cachorro, espera aí. É. Deixa eu achar aqui. É a raça deles, ó. Só deixa eu achar aqui. Se vocês entrarem naquele endereço ali que eu pedi depois, vocês podem ver, né? Tem várias. É Golden, né? É o Golden. Opa, cancela. Tá aqui, ó. É Golden. Tá naquela página ali que eu passei, vocês vão ver ali, tem vários vídeos, como que eles treinam, eles são lindos, né? Eu acho esses cachorros, olha, muito lindos. Não, é esse cachorro aí, sabe, Samantha? E ele é muito caro, tá? Porque é um cão muito dócil, ele é muito amoroso, tá? Ele tem todo um processo de relação, tá? É o Golden. Então, existe alguns institutos hoje pelo mundo, e outra coisa, nem todo cego também se adapta com o cachorro, e nem todo cachorro se adapta com o cego. Tem todo um trabalho aqui que é feito. Não é tão simples assim. Ah, eu vou lá, compro o cachorro, daí pago um treinador. Não, às vezes leva tempo, tá? Então é bem complexo aí a relação do cachorro com o cego. E caro também, tá? Pessoal, mais alguma questão em relação ao cego? Não? Eu vou falar um pouco então sobre a deficiência física, tá? Então, quem é o deficiente, o deficiência física? A deficiência física, ela se caracteriza aqui por uma disfunção, do membro superior ou inferior, tá? Nós vamos ter aqui a pessoa também. Quais são as causas do deficiente físico? São as mesmas das demais deficiências. Ele pode ter nascido assim ou ter sofrido algum derrame, algum acidente. Nós temos muitos casos bem tristes, que são os mutilados, que sofrem acidentes, ou de mergulho, ou de carro, ou de moto, no trabalho. Existe aqui no Alto da 15, Associação Paranaense
dos deficientes físicos. É bem bacana ali, eu já tive um grupo de estudantes da psicologia que foram fazer o trabalho lá. Essa associação já esteve na Uniandrade, eles já foram dar palestra, tudo. Eu vou falar com ele, se ele não vem aqui bater um papo com vocês e explicar sobre o Instituto. Então, lá tem fisioterapeuta, eles fazem um trabalho de lazer, porque assim, ó, né, é diferente a pessoa que nasce com a deficiência e a pessoa que fica deficiente de uma hora para outra. Então, tem muitos casos, o diretor lá já nos relatou, de pessoas que ficam com depressão, pessoal, com depressão, né? Então, tem todo o trabalho que a Associação Paranaense dos Deficientes, ela realiza. Então, a deficiência física, tá? Ele participa aqui do atendimento educacional especializado, utilizando uma tecnologia assistiva, direcionada à vida da escola, da inclusão. Nós temos que ver o que é acessibilidade. Se tem banheiro, se tem sala, se ele vai precisar de mesa, de cadeira. Por exemplo, às vezes o estudante usa o quê? Uma prótese. Uma prótese na perna, uma prótese no braço. Às vezes a prótese ela machuca. Então, por exemplo, se eu tenho uma prótese numa perna, ela machuca. Então, tem toda uma questão aí que tem que ser trabalhada, tá? A questão aqui, segundo aqui a questão do deficiente físico. Se ele só tem deficiência física, como que eu vou trabalhar com ele em sala de aula? Verificar se ele precisa de algum equipamento, algum material, alguma mesa, Por exemplo, ele não escreve. Eu já tive um estudante que ele só digitava com um dedo só um dedinho. Então, tudo isso tem que ver se ele vai precisar de um computador, se ele vai precisar de uma cadeira, se ele vai precisar de uma profissional de apoio, que tipo de ajuda que ele vai precisar, tá? Então, o deficiente físico, nós temos que cuidar, por exemplo, se ele tem banheiro adaptado, se ele tem a sala adaptada, se ele é cadeirante, se a cadeira passa, uma série de questões aqui que nós temos que ver. Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Sobre o deficiente físico? Não, pessoal. Pessoal, é o seguinte, ó. Nós já estamos a 1 hora, Ainda ficou a parte do deficiente intelectual e da lei, tá? Mas eu prefiro explicar na próxima aula. Daí hoje nós ficamos aqui com a questão do cego e do deficiente físico, porque eu li a prova, daí eu tomei um tempo, Tá? Então, vamos ver aí. Vocês acham melhor assim também? Daí eu deixo para falar sobre o deficiente intelectual e a lei de inclusão na próxima aula. O que vocês acham? Porque fica melhor, que cansa também, Pessoal, então escrevam lá, o que você aprendeu hoje.
que você aprendeu hoje? Vamos fechando aí, vamos discutir mais um pouco. E eu vou encerrar